Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu caro irmão, minha cara irmã. Aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara. Hoje é dia 15 de abril, quinta-feira. Estamos no tempo da Páscoa. E o Evangelho para a nossa meditação hoje é de São João, capítulo 3, versículos de 31 a 36. Jesus disse: Aquele que vem do alto está acima de todos. Jesus declara sua origem. Sua origem é do Pai. Sua origem é da Trindade Santa. Embora ele tenha se encarnado, embora tenha nascido do ventre de Maria Santíssima, mas sua origem é eterna. Deus não tem início e nem fim. Não foi criado, como rezamos no credo niceno-constantinopolitano. Jesus não foi criado, mas foi gerado do amor do Pai, do coração do Pai. Por isso Jesus declara que ele está acima de todos, acima das autoridades, acima dos mestres da lei, dos doutores, acima de qualquer poder, acima dos anjos. Ele é o Filho de Deus, o próprio Deus. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Jesus fala assim em referência às autoridades e aos sacerdotes da época que não aceitaram sua palavra, que julgavam conhecer Jesus e julgavam querer condenar Jesus como se fossem superiores, como se fossem melhores do que o próprio Cristo. Aquele que vem do céu está acima de todos. Jesus insiste por duas vezes nesta ideia, que ele vem do céu. Primeiramente, ele disse que veio do alto. Agora ele diz, aquele que vem do céu. Ou seja, Jesus faz questão de recordar a sua origem. E Jesus não nega as suas origens. Mas, embora sendo o Filho de Deus e tendo vindo do céu, ele se fez próximo. Se fez próximo dos pobres, dos humildes, dos marginalizados, dos pecadores. Embora Jesus tenha vindo do alto, ele não se colocava acima das pessoas, mas se colocava próximo das pessoas. Ele se colocava junto dos doentes, dos marginalizados, dos prostituídos, drogados e dos pobres de forma geral, daqueles que confiavam na sua palavra, daqueles que confiavam no seu amor. E Jesus continua dizendo que dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. O cristianismo é uma religião feita de testemunhas, não de imposição. Não é simplesmente uma religião que você deve acreditar porque deve acreditar, ou porque é obrigado, é imposto. Não. A religião do testemunho. Aquele que viu, se encontrou com Jesus, aquela que experimentou Jesus em sua vida, vai passar isso para seus filhos, seus netos, seus amigos, seus familiares. Agora, acreditamos ou não no testemunho de alguém, é a liberdade. Deus deixou esse grande dom precioso para nós, da liberdade. Podemos escolher acreditar ou não no testemunho de alguém. Mas o testemunho do cristão é um testemunho que vem acompanhado do Espírito Santo de Deus. Porque pela nossa fraqueza, pelas nossas limitações, não seríamos capazes de dar um bom testemunho. Mas o Espírito Santo vem em socorro das nossas fraquezas, ilumina as nossas palavras, ilumina nossas decisões, ilumina nossas reuniões, nossos trabalhos missionários, para que a obra seja sempre dele e não nossa. Por isso, meus irmãos e irmãs, é muito importante dizer isso, que o testemunho que damos é de Jesus Cristo. Nunca se esqueça disso. Você deve dar um testemunho, eu devo dar um testemunho de Jesus Cristo. Quantas pessoas eu ouço dizendo: Ah, padre, eu devo abandonar a igreja porque a minha vida não está correta,
eu devo abandonar a igreja porque a vida dos meus filhos não está correta diante da igreja. Não pense assim. Você nunca foi chamado a dar um testemunho da sua família, um testemunho da sua história simplesmente, mas principalmente e essencialmente um testemunho de Jesus Cristo. Por isso a gente não pode abandonar a igreja por nenhum motivo, ainda que a nossa vida não seja exemplo para ninguém, mas nós não temos que apresentar a nossa vida como exemplo. Embora, é claro, não estamos dispensados do esforço, né? Não estamos dispensados de fazer a nossa parte, mas é preciso focar e deixar claro que o testemunho que damos é de Jesus Cristo. E Jesus vai dizendo, de fato, aquele que me enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Que o Espírito Santo possa ser nos dado sem medida ao longo deste dia. Clamemos pelo Espírito Santo para sermos suas testemunhas da sua misericórdia diante de nossas fraquezas, de sua bondade diante de nossos medos, de nossas dúvidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.